Então, meus irmãos, o Senhor, mais do que nunca, esse clamor, essa voz do Pai, né, que clamou nesse Monte Tabor aos apóstolos, dizendo: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Eu vejo aqui nesse momento, olhando esse momento que nós vivemos, justamente o Senhor Deus nos chamando a atenção para olharmos a realidade com um olhar de fé. Não apenas olharmos tragédias, problemas, dificuldades, mas olharmos todas essas realidades com um olhar de fé, unindo, não negando os fatos, não negando os acontecimentos, mas em nosso coração olharmos essa realidade com um olhar de fé, escutando aquilo que o Filho amado do Pai nos diz, lembrando das suas promessas, mostrando o seu caminho, lembrando aquilo que podemos fazer e onde nós devemos colocar a nossa esperança nesse tempo de quaresma, nesse tempo de pandemia. Então o Senhor nos chama a cada um de nós: escuta o meu Filho amado. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Esse é o grande clamor do Pai para nós hoje. Escutar aquilo que Jesus está nos chamando a atenção. É realmente um momento de não nos desesperarmos. Nós não cairmos ou cairmos numa prostração e não levantarmos mais por causa daquilo que estamos vivendo. O cristão, como diz Jesus, é sal da terra, é chamado de ser luz no mundo. E de fato, mais do que nunca, a concretização dessa palavra, a concretização dessa palavra de Deus se torna cada vez mais necessária no mundo que nós vivemos. Os cristãos não podem se apagar. Nós não podemos deixar que entre um vírus espiritual na nossa vida, que vai nos acomodando, que vai nos jogando no canto, que vai fazendo com que a gente não queira rezar mais, que a gente não queira mais a Santa Missa, e não queira mais ler a palavra, e vai deixando que as coisas vão preenchendo, as coisas que passam vão enchendo o nosso coração. Nós vamos nos debruçando em coisas no mundo, coisas passageiras, e botando toda a nossa esperança nessas coisas, colocando toda a nossa esperança nesta vida. São Paulo lhe diz para nós: se nós cristãos colocamos a nossa fé em Jesus somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão. Pense, então o Senhor nos chama realmente a um testemunho de fé, a colocar em prática a sua palavra, a realmente a tomar uma iniciativa, mas uma iniciativa que se baseia na fé em Jesus e nas suas promessas, na confiança da sua palavra. Porque se nós começarmos a recuar cada vez mais, o inimigo de Deus vai avançar, vai continuar semeando aquilo que ele está semeando à nossa volta. Então o Senhor hoje vem nos consolar com o Monte Tabor, vem nos lembrar que a meta do cristão é a vida eterna. Esse Tabor nos lembra a vida eterna, lembra o nosso encontro com Deus no céu, a nossa meta. Então pense, você é batizado, você é batizada, você é chamada, você é cidadão do céu, você é chamada a se preparar para a vida eterna, a realmente dar-se por Jesus, a entregar-se a Ele. Como diz São Paulo, a nossa vida não nos pertence mais. Nós pertencemos a Jesus.
Ele nos resgatou na cruz, cada um de nós. Pertencemos a Ele. Podemos dizer, como São Paulo diz, uma dívida que nós não temos como pagar. O que agora nos impele é a gratidão, é a confiança, é a solicitude por aquilo que o Senhor nos pede a fazer. Senhor, eu não peço que você faça loucuras, mas eu peço que você tenha fé em Jesus e veja o que Ele te mostra fazer na sua vida e no seu estado de vida, que com certeza não é a acomodação, que com certeza não é o medo. Então não é um medo que deve nos guiar, não é os instintos que devem nos guiar, é a nossa fé em Jesus. Temos receio, temos nossas fraquezas, temos os nossos medos, sim. Mas também como os primeiros cristãos, como os cristãos ao longo dos séculos também tiveram. Ou você acha que aqueles cristãos que foram atirados às feras não tinham medo? Que não eram humanos? Que não queriam preservar a sua vida humana? Mas a fé em Cristo Jesus foi maior. O amor a Cristo Jesus foi maior. E claro, o chamado deles foi este. Mas o importante é que nós façamos hoje aquilo que o Senhor Deus quer. Aquilo que Ele quer de nós. Não aquilo que nos agrada. Não aquilo que nos é fácil. Mas os cristãos precisam testemunhar a sua fé em Jesus. Que eles creem na vida eterna. Que nós cremos na misericórdia de Jesus, que nós cremos que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, que nós realmente viemos aqui também como instrumentos de Deus para resgatar aqueles que estavam perdidos, como Jesus fez. Como Jesus foi ao encontro das pessoas para resgatar aqueles que eram considerados impuros, eram considerados afastados, aqueles que não tinham mais solução, e o Senhor foi ao encontro deles. Jesus não teve receio de ser visto dessa forma. Então nós somos, como cristãos, também chamados a isso. A testemunhar nossa fé. Então, irmãos e irmãs, não deixemos roubar nossa fé. Não deixemos que aquilo que nós cremos vire apenas uma fábula para as pessoas. Aquilo que Jesus prometeu, que nós achamos bonito na teoria, mas na prática nós não colocamos e nem tentamos colocar. Então Jesus nos chama, o Pai hoje nos chama, né, dizendo: escutai o que Ele diz, ou seja, escutamos aquilo que o Senhor Jesus nos diz. Então vamos nos debruçar na palavra, vamos aprofundarmos na oração e perceber e rezar e se colocar à disposição do Senhor. Aonde nós estamos, em nosso estado de vida, com todas as nossas limitações, porque Jesus não pede para você fazer tudo, nem eu vou fazer, nem você vai fazer tudo, porque nós não somos Deus. Mas nós não podemos nos omitir, nós não podemos dizer não a Jesus, nós não podemos dizer: Senhor, não conta comigo agora, porque tem pandemia e não conta comigo. Isso nós não podemos fazer. O Senhor não vai pedir aquilo que nós não podemos fazer, mas Ele quer que nós demos um passo de confiança nele, um passo de fé. Temos aqui o exemplo de Abraão. Deus pede: vai sacrificar o seu filho. Ou seja, aquilo que você tem de melhor, você pode oferecer para mim. Naquele momento era o filho amado. Mas hoje, quem sabe, podemos pensar sobre isso nesse tempo da quaresma. Ou seja, nesse passo de fé do Senhor, nós realmente oferecemos o que temos de melhor a Deus. Qual é o nosso tesouro? Aquilo que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu. De fato, é isso que oferecemos a Deus, ou estamos oferecendo a Deus aquilo que nos resta, aquilo que achamos que, aquele restinho que não me incomoda muito, aquilo que só me ajuda um pouquinho quando eu preciso? Então nós não podemos reclamar e podemos olhar esse mundo do jeito que está e dizer não, porque somos chamados à santidade. Não esqueça isso.
Jesus nos diz isso. Deus nos diz isso. Sede santos porque eu sou santo. E isso vale para qualquer tempo, para qualquer época, para qualquer momento da nossa vida. Então, vamos deixar que essa voz do Pai clame no nosso coração, para que a gente possa dar esse passo da fé. Não confie apenas naquilo que você vê. Não confie apenas nas suas seguranças. Não confie apenas nessas coisas que passam. Não confie nisso. Confie na palavra do Senhor. Confie na promessa que Deus tem para você. E reze. E vá ao encontro do Senhor. Vamos fazer como Nossa Senhora fez diante de um impossível. Diante de uma coisa que ela era muito maior do que ela. Veja Maria, o risco que ela correu. Você sabia que a questão das mulheres que pudessem ser em adultério, elas seriam apedrejadas. Então, Maria, ela recebe essa graça de ser mãe de Deus, mas esse sinal poderia não ser entendido pelas pessoas e poderia ser mal entendido. E ela abriu mão, ela correu esse risco. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós somos capazes, irmãos, de fazer isso, né? Estamos no tempo de conversão, tempo de quaresma. Vamos pensar isso. Pedimos ao Senhor essa experiência do Tabor, porque o Tabor nos fortalece e nos lembra, né, a nossa meta. Mas também nos lembra que Jesus estava no Tabor, mas Jesus, ele desce do Tabor e vai subir o Monte Calvário. E lá, depois de subir o Calvário, ele sobe, ele ressuscita e o Pai o eleva para a glória de Deus. Então assim será conosco também. Então o nosso testemunho de fé. Nós, como diz, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então vemos. Olha a sua volta, se você precisa perguntar para Jesus qual é a cruz. Vamos nos colocar à disposição de Deus. Que Ele nos leve aonde Ele quer. Como Maria fez. Que Ele nos conduza da maneira que Ele quer. E de fato, não deixe roubar sua fé. A fé é um bem essencial. Cuide disso, cuide da sua fé. Jesus é o Filho amado do Pai. É Deus, o Filho de Deus. E o Pai nos diz hoje, cada um de nós, a você, meu irmão, que está vendo, escutando também. O Pai te diz isso, me diz isso. Escutai o que o Senhor Jesus está dizendo. Escutai aquilo que o meu filho está falando. Coloque a sua esperança naquilo que Jesus Cristo fala. Tenhamos medo de dar o nosso testemunho de fé todos os dias. Nossa meta é lá que o Senhor Jesus cumprirá todas as suas promessas em nossa vida. Então faça um breve momento de silêncio. Acolha agora no coração a palavra do Senhor e se coloque à disposição do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz.